Ele pode adorar por outras pessoas, mas pode adorar por si mesmo. Deus recebe a nossa adoração, não importa a quantidade de pessoas, importa a qualidade do teu louvor a Deus. Deus quer saber o que tem dentro do teu coração. E nesta noite Ele vai falar conosco, através da palavra, já está falando através dos louvores. É inexplicável a presença de Deus. É inexplicável a unção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar mais uma oportunidade para o irmão Vladimir, para estar louvando o Senhor, e logo depois ele já vai nos trazer a bendita palavra de Deus, para nós ouvir os conselhos de Deus nesta noite. Bem? Glória a Deus. Eu saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. E os anjos do Senhor que estão aqui na nossa volta. Glória a Deus. Não é por acaso que estamos aqui. Maravilhoso é o Senhor. Diz irmão na paz do Senhor Jesus. Amém. Levarei eu também minha cruz.
Senhor Deus, amado Pai querido, em nome de Jesus, apresentamos teu Filho, Senhor, que vai nos trazer a bendita e poderosa palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa cura, Senhor, nesta noite. Te peço, abençoe ele em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os irmãos que estão aqui e os que estão em casa. Glórias a Deus. Obrigado ao pastor Generoso por me dar essa oportunidade de trazer a palavra, e também obrigado ao irmão que abriu o culto, o seu Jorge Osmar, professor da escola bíblica. Alguma coisa que eu falar aqui talvez ele me corrija, mas faz parte. Em Mateus capítulo 24, é um texto longo, mas como nós estamos em menor número, vai ser mais fácil de explanar a palavra de Deus. Começando, no caso, os sinais dos fins dos tempos. No versículo 3. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dizei-nos, quando acontecerão estas coisas, e qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Aqui os discípulos estavam perguntando a Jesus Cristo quando que seria o fim do mundo, porque lá naquela época havia um cerco em Jerusalém pelos romanos, que aconteceria cerca de 37 anos mais tarde. Começou exatamente nesse ponto em que Cristo se assentou, fora do alcance da audição de muitos peregrinos que tinham ido à cidade para a Páscoa. Estava quase perto quando Jesus ia ser crucificado, mas os discípulos ainda não entendiam. Tem a ver com a afirmação que ele tinha acabado de fazer em referência à destruição do templo. Refere-se à segunda vinda. Deveria ter sido traduzido era. Aqui nesse texto aqui também fala um pouco sobre o segundo templo, né? Que eles construíram um templo, era a coisa mais linda, era uma maravilha daquela época. Eles levaram 40 anos para construir aquele templo. E Jesus disse para eles assim: em verdade eu vos digo que não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso foi cumprido com total exatidão e ocorreu no ano 70 a.C. Hoje é a mesma coisa. O Evangelho é pregado, é falado dos finais, dos fins dos tempos, das coisas que estão por vir e das coisas que estão acontecendo. Assim como Noé falava: o mundo vai encher de água, vai acontecer um dilúvio. O povo comia, dormia, casava, não estavam nem aí, não estavam nem preocupados com o que ia acontecer. E no versículo 4, pode se sentar, irmão, né? Pode sentar aqui, que é longo. Glórias a Deus, desculpe ter falado antes. E respondendo, Jesus lhe disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Aqui a explicação mostra que no futuro de Israel é como ele afetará o mundo todo. Qualifica o engano como a maior arma de Satanás. O Satanás ele engana a todos, a qualquer um, cristão ou não cristão, mas com as mentiras do mundo, que nada vai acontecer, e disso não tem problema, eu posso fazer qualquer coisa, mas só tem dois caminhos: céu ou inferno. Porque virão muitos em meu nome. Ele diz que virão muitos profetas no nome dele, né? Fazendo até milagres, até mais que Jesus Cristo, mas aqueles profetas que podem fazer tudo. Isso aí não tem importância. Pode fazer o que tu quiser, mas se tu fizer o que não está escrito dentro da palavra de Deus, você vai para o inferno. Então temos que vigiar nisso. Basicamente o tempo
imediatamente antes da vinda da grande tribulação, especialmente sua primeira metade. O maior desses será o anticristo, que afirmará ser Messias. Espera não estar aí, né? Mas como hoje está acontecendo nesse mundo, muitas guerras, que nem a gente tem que estar sempre focado em Israel, porque está acontecendo lá, as coisas que estão acontecendo em Israel. A Bíblia fala que Israel será totalmente destruída uma parte, porque os israelitas não aceitaram a Cristo, não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, mas Cristo veio com um propósito. Ele morreu por nós, por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas naquela cruz. Às vezes a gente fala, mas por que ele tinha que morrer? É que Adão e Eva, quando pecaram lá no jardim do Éden, ali começou o pecado, um começou a culpar o outro. Eva culpou a cobra e Adão culpou Eva. Ali começou a mentira, começou todas as desgraças desse mundo que acontecem hoje. No versículo 6: E ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai para que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Como hoje a gente vê as reportagens de guerras acontecendo lá no Oriente Médio, que nem hoje está acontecendo no Irã, Iraque, que já aconteceu, os Estados Unidos cercando aquilo lá. Mas esses que ajudam Israel, quando chegar mesmo o anticristo aparecer, eles abandonarão Israel. Israel sofrerá essa pena, vai ser uma parte de Israel destruída, porque a conversão de alguns judeus. E também a Bíblia fala, que depois eu vou chegar nesse texto, ela fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em diferentes lugares. Pouco se haverá algum, são os lugares no mundo que estarão isentos desses julgamentos. Alguns lugares escaparão. Mas hoje, se a gente andar pela rua, a gente vê tanta gente passando fome, não tem o que comer. Na Venezuela, olha aquele país lá, onde os americanos tiraram aquele presidente ruim, tanta gente passando fome, não tem pão, não tem nada, não tem trabalho. As pessoas até comemoraram a sua independência, mas independência do quê? Os americanos, eles são um povo diferente. Eles estavam interessados era no petróleo, não em salvar aquelas pessoas. Mas através disso que aconteceu, pode ser que o Evangelho entre lá e salve várias almas que estão lá precisando ouvir a palavra de Deus. Cada um de nós é a luz desse mundo. Nós temos que levar o Evangelho, não interessa onde, mas falar do amor de Deus para as pessoas, para alertar que está perto. As coisas estão acontecendo, mas todas essas coisas são o princípio das dores, a primeira metade da grande tribulação. Então vos entregarão para seres afligidos e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus Cristo. Diz respeito do tempo da maldade, da grande tribulação, quando o anticristo, que Israel acredita ser Messias, revelará sua verdadeira identidade. Nenhuma nação virá para resgatá-lo. Israel odeia Cristo, mas Cristo é a razão pela qual o mundo odeia Israel. Hoje a gente fala da palavra santa, né, que foi escrita pelos apóstolos por Deus. Deus deu a instrução para eles escrever, para nos alertarmos da grande tribulação. Tem gente que não acredita que nós não estamos ainda na grande tribulação, mas estamos vivendo as dores. Tem gente que diz que não, mas eu, apesar de ler a Bíblia pouco, tenho pouco conhecimento, nós estamos nas dores ainda. Quantas coisas estão acontecendo aí, quantas desgraças estão acontecendo, coisas que não aconteciam antes, hoje estão acontecendo. É pai matando filho, filho matando pai, é pessoas passando fome, é guerras, é terremotos, é tsunami. Quanta gente morreu, é doenças, quantas pragas tem nesse mundo que estão acontecendo, mas ainda não é o fim. Então, aqui como diz, então vos entregarão para sermos afligidos e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus Cristo.
lá no Oriente Médio, quantos pastores, pregadores que pregam a palavra, que foram mortos, levaram um tiro na cabeça, cortaram as pernas, cortaram os braços, enterraram vivos. A Bíblia, ela fala que isso acontecerá. Então ainda nós estamos, a igreja não foi arrebatada, mas nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Por isso que o povo tem que conhecer a palavra de Deus, tem que buscar cada vez mais o conhecimento. Sei que somos falhos, somos errantes, mas a Bíblia, ela nos ensina e nos alerta. Temos que vigiar todo dia. E muitos nesse tempo serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui na explicação diz que alguns judeus aceitarão a Cristo, que se constituirá numa ofensa para outros. Os judeus que aceitarem a Cristo serão os que suportarão o peso desta animosidade. Aqui também fala um pouco da perseguição, né? Que lá eles acreditam na Torá. Uns acreditam no Pentateuco, nos 6 livros da Bíblia, mas não acreditam em Cristo. Eles acreditam que Cristo é um pastor, é um apóstolo que teve e que foi. Eles não acreditam nisso. Eles sofrerão perseguição, mortes, muitas coisas acontecerão. E muitos nesse tempo serão escandalizados, como eu havia falado, né? Às vezes vão pregar o evangelho nas praças, são apedrejados. Às vezes vão em sinagogas, igrejas, às vezes há falatórios, as pessoas falam mal uns dos outros, difamam aquela pessoa que anda na conduta correta de Deus, fala do amor de Deus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eles ajudarão o anticristo. Esses falsos profetas que a gente diz, eles falam até da palavra de Deus, falam do amor de Deus, mas a conduta deles, se tu vai ver a vida deles para trás, totalmente correta, totalmente em pecado. Eles andam em pecado, falam da palavra de Deus, não têm medo do Senhor. Eles acham que vai ser impune, mas no dia do julgamento isso tudo vai ser mostrado. E muitos ainda acreditam. Não, servir a Deus é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito não. Tem que ter uma conduta correta, de acordo com a palavra de Deus. E por haver multiplicado a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade nesse mundo, por exemplo, esses carnavais hoje aí, olha quanta coisa errada há nisso aí. A prostituição, tem até evangelistas que eu não sei, cada um tem uma conduta de pregar, né? Vão no carnaval, até eu vi igrejas como a Assembleia de Deus, pastores, não sei se eram da Assembleia, vai falar que era da Assembleia, né? Não sei, orando no carnaval, onde abre um portal, onde vem aqueles espíritos demoníacos que até os bruxos têm medo. Imagina, apoiar uma coisa, prostituição. A Bíblia condena a prostituição, a Bíblia condena a idolatria. Quantos ídolos, quantas imagens tem ali? Eu não estou difamando as pessoas, mas eu estou dizendo quantas coisas erradas tem ali, e tem pessoas ainda que apoiam as coisas erradas. Esses são os falsos profetas. E aqui no versículo 2 diz: haver multiplicado a iniquidade. Às vezes a gente anda na rua, quanta coisa errada a gente vê, não querendo criticar as mulheres, né? Mas as mulheres, a maioria anda pelada na rua, que indecência. A Bíblia fala que a mulher tem que andar com modéstia, tem que se vestir bem, ser um respeito para o marido, como o marido para a mulher. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Andar dentro da palavra de Deus, andar dentro do caminho de Deus, fazer as coisas corretas que o nosso Senhor nos ensina. Às vezes as pessoas dizem que tu é religioso. Não, a gente não é religioso. A gente segue os ensinamentos que o Senhor deixou aqui na terra para nós chegarmos até o reino dos céus e sermos salvos. Porque o caminho é largo. Tem o caminho largo e tem o caminho estreito. O caminho largo leva ao inferno, e o caminho estreito, a conduta correta perante Deus, nós seremos salvos e viveremos uma vida eterna com Deus. Assim como quem escolhe o caminho torto, o caminho largo, vai ter uma vida eterna, mas em sofrimento, em desgraça. Muitos acham que não.
mas existe. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele pregava sobre o inferno. O inferno é tenebroso. Se a gente imaginar hoje esses calorão bravo, que chega a 45 graus, tem lugar que chega a 60, até a 65 graus de calor. O inferno é 1000 vezes mais do que isso. E a pessoa que vai para lá vai com todas as doenças, com todas as enfermidades. Mas quem vai para o céu vai ter um corpo glorificado, vai ser curado de todas as doenças. Lá não haverá morte, não haverá sofrimento, mas no inferno haverá ranger de dentes. Pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas não quiseram saber da verdadeira palavra, abandonaram a Cristo. Às vezes estão até dentro da congregação, mas só ouvem, mas não querem saber de Cristo. Saem para fora, começam a fazer as coisas erradas. No capítulo 15, a abominação da desolação. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, estiver em lugar santo, como lê quem entenda, fala sobre o anticristo invadindo Israel e assumindo o controle do templo. Leia na palavra de Deus, tem Deuteronômios, tem em Daniel também fala um pouco. O anticristo, eles vão construir um novo templo. Esse templo está próximo, eles já têm as vacas vermelhas e já estão ideando para construir um novo templo. Então quer dizer que está muito próximo da vinda do nosso Senhor, que virá nos buscar com glória. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Isso quer dizer que quando o anticristo invadir Israel, na metade da grande tribulação, o 17 diz: quando estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Aqui a gente às vezes confunde, né? Mas nessa parte do mundo, os tetos das casas, eles são que nem uma chapa, são planos durante o verão. As pessoas muitas vezes dormem em cima da casa. Fala da necessidade de se apressar, de buscar conhecimento, de buscar a palavra de Deus, de buscar entendimento cada vez mais do nosso Senhor. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. A necessidade de fugir será tão urgente que será difícil que a mulher grávida e para as mães com bebês pequenos. Imagina quando vir Cristo, as mulheres grávidas. Aqui eu acredito que vai ser no verão, né? Como fala da oliveira, que vai florescer, né? Acredito que será no verão, mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe. Mas imagina, elas vão ter que dar ao parto, vão ter que dar à luz, à dor. Quando Cristo recolher as almas, primeiros vão ser recolhidos mortos em Cristo, que acreditaram na palavra. Esses serão os primeiros que serão arrebatados e o seu corpo glorificado subirão. E depois seremos nós. Todos verão, através da televisão, todos verão isso aí. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, mau tempo, nem no sábado, porque a causa rigorosa, a observância religiosa do sábado, que não é permitido viajar. Lá em Israel, as pessoas no sábado eles não fazem nada, né? Imagina a mulher grávida, ela está para ganhar um neném, os médicos não vão atender, não vão poder, vão ter que ganhar um parto normal. Imagina o sofrimento que vai ser dessas mulheres, né? Para essa tristeza. A grande tribulação, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O pior que o mundo já conheceu será tão terrível que nunca mais será repetida na grande tribulação. Hoje a gente vê essas coisas que acontecem, maldades, o mundo, quanta maldade tem nesse mundo. Imagina nessa tribulação, quantas coisas hoje vai ser pior, 1000 vezes pior do que hoje está acontecendo. Sem o Espírito na terra, sem o Espírito Santo na terra, não existirá mais o amor. Uns se entregarão uns aos outros para a morte. Que tristeza será! E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria,
mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Deus nos dá uma oportunidade hoje de pregar o Evangelho e falar do amor de Deus para as pessoas, para que elas acordem, abandonem, isso não digo que saia do mundo, mas que se voltem para a verdadeira palavra de Deus. Aqui refere-se também a Israel, que se aproxima da extinção, os israelitas, pela segunda vinda. A maior parte do povo de Israel será morta na grande tribulação. Poucos que sobrarão. Esses poucos clamarão ao Senhor e reconhecerão que Cristo é o Salvador, e Cristo ouvirá as suas orações e Ele virá buscá-los, e a nós também, né? Glórias a Deus. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito. Não se deixe enganar, porque surgirão falsos cristos, como tem hoje, tem falsos cristos, falsos profetas. O anticristo é o falso profeta. E farão tão grandes sinais, prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. E tentará enganar Israel. Quando ele subir naquele trono de Israel, do novo templo, que está quase começando a construção, ele já tem tudo preparado. Quando vai iniciar, não se sabe, mas quando esse templo tiver construído os primeiros anos da grande tribulação, o anticristo, ele fará milagres, vai fazer até descer fogo do céu, mas ainda esse povo, a maioria do povo de Israel vai ser enganado, mas a gente tem que cuidar sobre isso. Não sei se a gente vai estar aí, mas eu acredito que Jesus vai nos levar antes dessas coisas ruins que vão acontecer. Isso é o povo de Israel, né? Eis que eu vou tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acredite. O versículo seguinte dirá, como será a sua vida, e qual ofuscará todos os enganadores, os falsos profetas, o anticristo. Imagina os falsos profetas hoje que pregam de Jesus, falam na palavra de Deus, a maioria vai apoiar o anticristo. Olha a maldade que está na terra. O diabo ele veio para enganar as pessoas, enganar a qualquer um, até a nós, se nós não lermos as Escrituras, não buscarmos cada vez mais o entendimento da palavra. Glórias a Deus. A vinda do Filho do Homem, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém terá que perguntar se é realmente Cristo. Isso será mais que óbvio. Glórias a Deus, aleluia. Porque qualquer lugar que estiver um cadáver, ali se ajuntarão as águias. Fala da batalha do Armagedon. Deveria ter sido traduzido, haverá abutres reunidos. Na batalha do Armagedon, eles vão tentar destruir Israel, mas não vão conseguir destruir Israel. E aqueles mortos que vão ficar ali caídos, que serão destruídos por Deus, os abutres, aqueles dali será a ceia. Os abutres, as aves do céu comerão aqueles corpos, todos aqueles corpos. Glórias a Deus. Fala em Ezequiel 39:17, fala um pouco. E logo depois da grande aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Imagina a escuridão que vai ser. As estrelas do céu, não sei se a gente diz hoje que são planetas, né? Mas eu acho que meteoros com fogo vão cair, porque vão matar todos, a maioria desses soldados que brigarão, né, antes de Cristo vir. Por isso que vai escurecer, porque Jesus Cristo vai ter uma luz tão grande, mas tão grande, vai ser mais que 1000 sóis, vai clarear, todo mundo vai ver Ele. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, corresponde à segunda vinda, que acontecerá na metade desses acontecimentos, que abalarão a terra e o céu. Então todas as tribos da terra se lamentarão,
porque não acreditaram na palavra de Deus. Diz respeito a todas as nações do mundo que possivelmente verão este fenômeno pela televisão e verão o Filho do Homem, indica Cristo em seu corpo humano e glorificado, que virá sobre as nuvens do céu com um poder e grande glória. Dará crédito ao pensamento de que grande parte do mundo ouvirá sua descida pela televisão. Hoje tem câmeras, tem filmadores, tem um monte de coisa. Não tem aonde tu estiver, tu vai ver a vinda de Cristo. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, aos quais já juntarão os seus escolhidos, desde os quatro cantos de uma a outra eternidade do céu. Aqui fala que eles serão visíveis, que anunciará os reunidos de Israel. Somos todos nós que acreditamos na palavra de Deus. Os judeus serão reunidos de todas as partes do mundo e levados para Israel. Hoje tem judeus que vivem em vários países, mas chegará um tempo que todos irão para Israel. E quando Cristo vir, Ele vai reunir a todos. E os gentios, que somos nós, que se Cristo não tivesse morrido naquela cruz pelos pecados, pelos nossos pecados, Deus de Adão e Eva, nós não teríamos essa chance de hoje de sermos salvos. Eu glorifico a Deus. A gente não entende, às vezes, porque se Cristo era tão poderoso, por que Ele não saiu daquela cruz? Mas Ele não saiu por amor a nós, para nós hoje termos a oportunidade de sermos salvos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Refere-se a Israel como um sinal profético, o maior de todos, dizendo que agora estamos vivendo o último dos últimos dias. Olha o que está acontecendo hoje com Israel. As coisas de Israel praticamente está cercado. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Aponta para a igreja atual, que agora vemos como se referindo a Israel, o cumprimento das profecias quando o fim dos tempos. Nós estamos nos fins dos tempos. Antigamente as igrejas eram cheias, acontecia muitos milagres, acontecia muitas maravilhas dentro da igreja, não só na Assembleia de Deus, como na Deus é Amor, como em várias outras igrejas, acontecia muitos milagres. As igrejas eram de muita oração, e nós hoje, como pessoa, muitas coisas nós temos que mudar, e às vezes a mudança está em nós. Se nós mudarmos, as coisas mudam. A salvação ela é individual, mas nós devemos de levar o Evangelho a todos. E aqui diz que o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem ainda os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente Deus. Deus sabe o dia que Ele vai ter. Ainda não aconteceu, muitos dizem que vai acontecer hoje ou amanhã. Ninguém sabe, tudo isso é mentira. São os adeptos de Satanás que tentam enganar as pessoas inventando coisas. Assim, eu não me lembro qual é o país, não sei se é na Índia, que aconteceu um dilúvio. Olha que besteira isso, o povo sendo enganado, vendendo essas coisas, acreditando em falsos profetas, como está escrito aqui na Bíblia, muitos enganarão a muitos, até os crentes aqui da terra. Mas por quê? Por falta de entendimento, por falta de buscar o conhecimento, por causa que abandonaram a palavra de Deus. Aqui também fala da destruição dos ímpios. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como os dias anteriormente ao dilúvio estarão comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca,
Assim a palavra de Deus hoje ela é pregada em qualquer canto. Nós temos canais que falam do amor de Deus, que falam do Evangelho para as pessoas, mas muitos acham que é bobagem, que isso não vai acontecer, que esse livro que foi escrito há mais de 2000 anos, isso é uma besteira, é uma letra, é umas letras que tem ali, não tem nada a ver, mas isso aqui é a palavra de Deus. Foi escrito, que Deus falou através do Espírito Santo para os profetas, para Moisés também, que foi um grande profeta, para Paulo, para todos eles. Deus escreveu a palavra nos alertando que isso acontecerá. Não tem, tudo que está escrito aqui está acontecendo. Basta nós lermos e abrirmos os nossos olhos para ver o que está acontecendo. Glórias a Deus, aleluia. Aqui eu vou ler só um pedaço da parábola do servo fiel e do servo infiel. Eu vou ler lá para o versículo 51. E separar-o-eis e destinará a sua parte com os escópios. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui nos fala, que Deus vai separar o povo santo do povo mau. O povo mau, que eu digo, que são os desobedientes, que andam no pecado, que fazem as coisas erradas. Mas nesse dia, no dia do julgamento, aqui diz que ele perderá a sua alma e irá para o inferno eterno. Ele diz: eu morri, acabou. Não interessa, pode ser hoje, pode ser amanhã. A gente tem que dar graças a Deus por acordar de manhã e estar vivo, para poder louvar, para poder falar do amor de Deus para as pessoas. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu a vida e a chance de nos arrependermos de nosso pecado. A maioria da igreja moderna, infelizmente, desgraçadamente, cai nessa categoria. São religiosos demais, mas perdidos, querem cumprir algumas coisas que não fazem aos outros, tentam botar cargas nas pessoas, coisas que nem eles conseguem cumprir, como os saduceus, como os herodianos, como os fariseus, tentavam botar cargas nas pessoas, mas não falavam do arrependimento dos pecados. Nós devemos nos arrepender de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros. Nós devemos mudar, nós devemos mudar, para que os outros vejam em nós a graça de Deus. Nós não somos perfeitos, somos falhos como qualquer outro, mas nós devemos mudar para as coisas melhorar, para que nossa alma vá para um lugar bom, para um lugar glorioso, para viver por Jesus Cristo, e não para um lugar ruim, a nossa alma ser perdida para o inferno, ir para o inferno com o anticristo, com Satanás, o enganador dessa terra, que fica rodeando nós a todos os dias, tentando desgraçar as nossas vidas. Mas nós temos Jesus e o Espírito Santo Consolador, que nos consola, e nosso Pai eterno, que olha tudo o que nós fazemos. Às vezes viemos na igreja e às vezes fizemos uma coisa errada e não pedimos perdão. Perdão é uma coisa muito importante. A gente tem que pedir perdão todos os dias para Deus. Cuidar do que sai da nossa boca. Às vezes palavras malditas podem nos amaldiçoar. Falar coisas boas, coisas gloriosas que exaltam a nossa alma e nosso Senhor Jesus Cristo. Não sermos soberbos, orgulhosos, mas sermos humildes como Cristo foi. Cristo lavou os pés dos profetas. Naquela época eles não entendiam, mas olha a humildade, ele sabia mais que todos. Ele era um profeta, ele falava do amor de Deus para as pessoas, e mesmo assim ele lavou os pés, ele foi humilde. Assim nós devemos de ser humildes, carinhosos com as pessoas. Se a pessoa fala mal de ti, ora pelaquela pessoa. Se alguém vem falar alguma coisa ruim de outra pessoa, escuta, mas fica para ti, não passa adiante. O inimigo quer a desunião, o inimigo quer a destruição, destruir as igrejas. Por que hoje muitas igrejas estão vazias? Porque há uma desunião, uma contenda, porque o inimigo ele conseguiu entrar dentro das igrejas, porque falta muito pouca, tem pouca oração. Nós devemos orar em casa, eu sei, nós devemos orar, buscar a Deus todos os dias, mas tem que haver uma mudança em nós mesmos. Eu tenho que mudar para as coisas mudarem.
Por exemplo, se fala mal do cegano, fica quieto, não fala, mas fala coisas boas, fala coisas que edificam. Glórias ao meu Senhor. Agora vamos orar, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Deus nos deu. Hoje é uma quinta-feira abençoada por Deus. Podemos estar em menor número aqui, mas uma semente dessa palavra vai tocar no coração de cada um que está aqui presente. Oh Deus maravilhoso, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, mais uma vez aqui reunidos, Senhor meu Deus. O Senhor me trouxe a sua palavra para nós nos alertar, meu Pai, das coisas que estão por vir, das coisas que estão por acontecer, Senhor meu Deus. Não nos deixe, Senhor, desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós estejamos sempre na Tua presença, sempre Te buscando conhecimento, meu Pai. Tantas pessoas, meu Pai, que estão em casa agora, meu Pai, enfermas, acham que não tem solução, mas tem a solução em Cristo. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Ele pode levar a cura de qualquer enfermidade, seja câncer no pulmão, seja na garganta, seja no coração, seja onde for. O nosso Deus, Ele cura, Ele salva. Basta que nós nos arrependemos de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros. Todos os dias nós devemos de pedir perdão a qualquer um, independente. Se Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, se nós não perdoarmos alguém, como Deus vai nos perdoar? Nós devemos perdoar. O perdão é a essência de tudo. Todos os dias nós temos que nos perdoar, até das palavras que nós falamos. Senhor, perdoa, Senhor, as nossas palavras, meu Pai. Às vezes erramos, meu Pai. Oh Deus, repreenda toda e qualquer obra de macumbaria, feitiçaria, seja o que for, meu Pai. Repreenda em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor, e abra os nossos olhos, meu Pai, para que nós não desfalecemos na fé e estejamos sempre presentes até o fim, porque o Senhor virá buscar a sua igreja, e são muitas almas ainda, meu Pai, que estão precisando ouvir a Tua palavra, meu Pai. Alcança essas almas, traga para a Tua presença em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe ela para que elas venham aceitar a Jesus Cristo, se arrepender de seus pecados, de suas falhas. Recebam a graça de Deus em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar em cada dia do meu viver, serei fiel. Amém, meus irmãos? Eu dou graças a Deus porque a igreja do Senhor, segundo a palavra do Senhor e Apocalipse, ela não vai passar pela grande tribulação. Esses anjos que o irmão leu aqui, são os anjos que vão pregar o Evangelho eterno. Haverá mais pregações, haverá os dois homens que pregarão, né, a palavra de Deus. Alguns dizem que é Moisés e Elias, pregarão a palavra de Deus na grande tribulação, e os anjos pregarão
também a palavra de Deus. E também os 144.000 pregaremos a palavra de Deus. Então o Evangelho vai ser pregado, Deus não queira. Se alguém está fazendo sabotagem na obra de Deus, não vai conseguir. Porque o Evangelho vai ser pregado a toda criatura. Queira o homem não queira, contribua na obra de Deus, o homem não contribua, o Evangelho vai ser pregado. Pessoas serão salvas. Graças a Deus. Mas a igreja do Senhor será arrebatada antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação, nós já vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós somos pré-tribulação, antes da grande tribulação. Então nós vamos estar com o Senhor, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E vai ser lindo esse encontro com o noivo, como diz o livro, né? O encontro com o noivo vai ser tão lindo. O encontro da noiva com o noivo, com Jesus, vai ser tão lindo, né? Louvado seja Jesus. Mas então amanhã temos o culto de libertação. E domingo, sábado, nós temos o culto lá em Niterói. E domingo nós temos o culto de evangelismo. Evangelismo. No domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical. Escola dominical. Domingo pela manhã, 8 horas da manhã, já está aberta a igreja para orar. 9 horas começa a lição bíblica da escola dominical. Nós estamos dias de semana, já estamos chegando na sexta-feira. Não é o tempo de um abreviamento, mas parece que estava sendo abreviado o tempo, né? Tempo do abreviamento. O tempo vai ser abreviado por causa do sofrimento naquele tempo. Vai ser abreviado o sofrimento do povo, senão não haveria pessoas salvas. De tanto sofrimento que haverá. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Temos que orar com o pastor, pela irmã, a missionária Vera, pela igreja.